Pronto. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre dor torácica. Meu nome é Iane, eu sou enfermeira residente em urgência e emergência. Estou no R2. Antes de falar propriamente sobre a dor torácica, eu quero falar um pouco sobre a anatomia do coração, né? Que o sistema cardiológico ele está diretamente ligado à dor torácica. O coração, ele é um órgão músculo oco, que ele fica localizado no centro do nosso tórax. E ele ocupa o espaço entre os pulmões e repousa sobre o diafragma. Ele pesa aproximadamente 300 gramas e seu peso e tamanho são influenciados. É, vai ser influenciado pela idade, pelo sexo, pelo peso corporal, também pelas condições de exercício físico que a pessoa faz, pelo condicionamento físico e também por cardiopatia. O coração, como todos devem saber, ele bombeia o sangue para os tecidos e assim ele supre com oxigênio e outros nutrientes. Sobre as camadas do coração. Nós temos a camada interna, que é mais conhecida como endocárdio, que é composta por tecido endotelial e ele reveste o interior do coração e as válvulas. A camada média, ou miocárdio, ele é composto por fibras musculares e é responsável pela ação e bombeamento do coração. Já a camada exterior é o epicárdio. É, A ação de bombeamento do coração é realizada por meio do relaxamento e das contrações rítmicas das paredes musculares dos átrios e dos ventrículos. A diástole é a fase do relaxamento, que normalmente é denominada de período de enchimento ventricular, e a sístole é relacionada à contração dos átrios e ventrículos. Aqui temos a imagem do coração, onde mostra a veia cava, a aorta, a artéria pulmonar, a veia pulmonar, o átrio esquerdo, entre outros. E entrando em dor torácica, a dor torácica é um dos sintomas mais frequentes em pacientes encaminhados ao serviço de emergência. São muitos pacientes que comparecem ao pronto-socorro com essa dor no coração, com essa dor no peito, essa sensação de aperto. E ela é caracterizada justamente por isso que eu estou falando, essa sensação de desconforto na região torácica, que pode ser percebida de diversas formas por aqueles pacientes que sentem. Ela pode ser percebida através de diferentes sintomas, isso vai depender do paciente. Cada paciente sente de uma forma, pode sentir de uma forma diferente. Então, o diagnóstico dessa dor, né, para identificar o que ela realmente ela representa um desafio no manejo para a gente que é profissional. As principais causas de doenças cardiovasculares são os maus hábitos de vida e de comportamento de saúde, principalmente para o infarto e para o acidente vascular. Inclui fumo, uso de tabaco, obesidade, sedentarismo, dietas ricas em gordura e sódio, história familiar e genética de cardiopatias, altos índices de colesterol e de outros lipídios sanguíneos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e síndrome metabólica. Os sinais e sintomas mais comuns apresentados pelos pacientes que sentem essa doutoraça ou que têm alguma doença cardíaca são fadiga, dispneia, fraqueza, síncope e dor epigástrica, palpitação e também a vertigem. É, Geralmente, a dor ela inicia na região da mandíbula e ela se estende para a região umbilical e ela pode se irradiar para ambos os braços, região posterior do tórax, pescoço e estômago. É necessário que essa dor ela seja avaliada e para avaliar essa dor a gente pode usar aquela escala de dor que trata-se de uma medida simples e prática durante a avaliação. Além da intensidade de dor, é muito importante nós, como profissionais, avaliar qual a localização dessa dor, como que está sendo essa irradiação, qual a duração dessa dor e também os sintomas associados. Dessa forma, para que se possa estabelecer um diagnóstico fidedigno, é importante que a gente faça a associação desses sintomas, levando em consideração promover a agilidade nesse atendimento.
A dor torácica, quando eu estudei esse tema, antes de estudar esse tema, na verdade, eu pensei que. Pensei não, né? Porque é uma forma como muitas pessoas veem, que a dor torácica ela só pode ser de origem cardíaca, né? Ou infarto, ou uma angina, alguma coisa do tipo. E não. A dor torácica ela pode sim ter outras origens, que tem a origem não isquêmica, origem isquêmica. E também a dor de origem não cardíaca, que pode ser pulmonar, de origem gastroesofágica e também por outras causas. E aí eu vou falar um pouco sobre esses outros casos que não são propriamente que se encaixa dentro da síndrome coronariana aguda, mas que pode causar essa dor torácica. Aqui a gente tem a pericardite, que ela pode causar uma dor torácica de origem não cardíaca. E nesses casos, o aumento do volume do pericárdio aumenta, causando muita dor para o paciente. Um sintoma patognômico dessa pericardite, esse sintoma patognômico, é a presença de uma única doença que permite diagnosticá-la sem dúvida. E uma das coisas para diagnosticar essa pericardite é a ausculta, porque durante a ausculta a gente ausculta o atrito pericárdico, né? Que é aquele som de meio que roçando, tipo um cabelo no outro, aquele atrito mesmo. O paciente, ele sente muita dor ao respirar. Quando expira, a dor aumenta e quando ele expira, a dor diminui. Também pode ocorrer a febre, e a dor desse paciente, quando ele está em decúbito dorsal, a dor dele aumenta. Também ele sente dor quando ele vai deglutir os alimentos, e é muito importante sempre, nesses casos, que a gente faça um eletro para descartar qualquer outra doença, qualquer outra possibilidade. Outra doutorácia que é de origem cardíaca não isquêmica, que é a dissecção aguda de aorta. Nesses casos, a PA ela fica elevada, a gente pode observar uma palidez cutânea nesse paciente, ele pode ter diaforese, e também um dos sintomas muito característicos da dissecção aguda de aorta é a diferença de pressão dos membros de um membro para o outro. Por exemplo, a pressão no membro superior é uma, quando vai olhar do membro inferior, a pressão é completamente diferente. Pode ter uma diferença até mesmo do membro superior esquerdo para o membro superior direito, por exemplo. A embolia pulmonar é outra doença de origem não cardíaca, não isquêmica, e que 73% desses casos o paciente apresenta dispneia súbita. Em 66% dos casos, o paciente apresenta muita dor, a dor precordial, e a história justifica, dependendo da imobilização desse paciente, do uso de medicações que ele faz, como, por exemplo, uso de anticoncepcional, e também se for um pós-operatório imediato. Outra causa também que causa muita dor torácica é o refluxo gastroesofágico, que há aquela dor com aspecto de queimação, piora quando o paciente deita, porque o refluxo ele aumenta. E é recomendável que esses pacientes com refluxo, eles durmam, né, com a cabeceira um pouco mais inclinada, porque vai melhorar um pouco essa sensação. E essa dor, esse refluxo, ele está relacionado diretamente com a má alimentação. Também outra coisa que pode causar dor torácica é a úlcera e gastrite, que aqui a inflamação de mucosa gástrica vai gerar dor e também está associada à alimentação. E outro fator também que pode interferir diretamente na dor torácica é a dor psicogênica, né? A dor ligada ao nosso psicológico, a ansiedade, síndrome do pânico, entre outras coisas, que isso causa insônia, dor no peito, falta de ar, coração acelerado, suor, tremores, formigamentos. E assim, quem já viu um paciente, né, com uma crise de ansiedade, nossa, é muito parecido com um paciente que tá infartando, porque essa dor no peito, essa sensação de aperto no coração é muito característico e é uma das coisas que o paciente com ansiedade mais sente, né?
Então, é bem característico de um infarto. Então, é muito importante. Quando a gente receber esse paciente que procura o pronto-socorro, que ele está sentindo algum desses sintomas, é muito importante a gente fazer o eletro, primeiramente, para poder descartar, né? E aqui eu vou entrar agora na dor torácica de origem cardíaca, que dentro essa dor torácica de origem cardíaca está a síndrome coronariana aguda, e ela abrange a angina instável, o infarto sem supradesnivelamento do segmento ST e também o IAM com supra do segmento ST. Qual que é a diferença da angina para o infarto agudo do miocárdio, né? Porque muitas pessoas ainda confundem os dois termos. Durante a angina estável, ocorre a diminuição, apenas a diminuição do fluxo sanguíneo em uma artéria coronariana, decorrente de placa asterolótica. E durante o infarto agudo do miocárdio, ocorre a oclusão completa da artéria em decorrência da ruptura da placa e da subsequente formação de trombos. Então, a diferença está aí, porque na angina ocorre apenas a diminuição do fluxo, enquanto no infarto ocorre a oclusão completa da artéria. Na angina, é formado um coágulo na lesão coronariana, todavia, não há essa oclusão como no infarto. E essa situação aqui, desse coágulo, pode desencadear dor torácicas e outros sintomas que caracterizam a angina pré-infarto. Já que no infarto agudo do miocárdio, onde ocorre essa oclusão ela gera isquemia ou também pode gerar necrose do miocárdio pela respectiva artéria. Outras causas do infarto pode ser espasmo de uma artéria coronariana, diminuição do aporte de oxigênio, ou também do aumento de oxigênio. Nós temos algumas classificações de anginas, alguns tipos. Tem a angina instável, que é a dor ou desconforto no tórax, que geralmente ocorre com atividade ou esforço. Esses episódios de dor ou desconforto, eles são provocados por quantidades semelhantes ou consistências de atividade ou esforço. Só que essa dor, ela passa rapidamente, assim que o paciente fica em repouso, essa dor, ela cessa. Já na angina instável, que também é chamada de angina pré-infarto, ela refere-se à dor torácica cardíaca que geralmente acontece mesmo quando o paciente está em repouso. Enquanto a angina estável, ela cessa quando o paciente tá em repouso, a angina instável não. O paciente, ela sente essa dor torácica mesmo estando em repouso. A angina variante, ela é conhecida também como angina de Prismental, não sei se a pronúncia é assim, mas ela é uma forma também de angina estável. Ela ocorre quando o paciente está em repouso, só que o resultado é o espasmo da artéria coronariana, que causa essa dor torácica. Também nós temos a angina intratável refratária, que é aquela dor torácica incapacitante, que é uma dor torácica grave, e a angina microvascular, que ela caracteriza-se por dor torácica com artérias coronarianas epicárdicas normais, os maiores vasos da superfície cardíaca. Aqui temos uma outra classificação da dor torácica, que ela pode ser classificada em tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. Na dor anginosa típica, que é a tipo A, o paciente apresenta características de angina do peito típica e evidente, que levam ao diagnóstico da doença arterial coronariana, mesmo sem o resultado da realização de qualquer exame complementar. Já a dor provavelmente anginosa, que é o tipo B, ela não vai possuir todas as características de uma angina de peito típica, mas a doença coronariana é a principal suspeita nesse caso aqui do tipo B. A dor provavelmente não anginosa, que é o tipo C, ela vai ser uma dor atípica. Não vai ser possível excluir totalmente o diagnóstico de doença arterial coronariana sem antes fazer a realização de exames complementares. A dor não anginosa do tipo D,
É um tipo de dor com características de origem não coronariana, e nesses casos, outros diagnósticos vai se sobrepor claramente à hipótese da doença arterial coronariana. Aqui tem outra graduação, outra classificação da angina de peito, e essa classificação é a classificação segundo a Sociedade de Cardiologia Canadense, que eu acredito que essa classificação que é uma das mais conhecidas, pelo menos eu já conhecia ela, que existe a classe 1, que é a atividade física habitual, que quando o paciente ele caminhar, subir escadas, esses exercícios de menor intensidade não vão provocar angina. A angina ela só vai ocorrer quando o paciente fizer esforços físicos mais prolongados e intensos. Na classe 2, o paciente ele já tem uma discreta limitação para as atividades habituais do dia a dia. Ele vai sentir essa dor torácica, angina, quando ele caminhar, quando ele subir escadas rapidamente, quando ele caminhar em aclive, quando ele caminhar ou subir escadas após refeições. A angina ela pode ocorrer após o paciente caminhar 2 quarteirões planos ou subir mais de um lance de escada em condições normais. Ou seja, essas atividades habituais do dia a dia vai provocar essa angina, enquanto que na classe 1, os esforços mínimos, né, menos intensos, não vão provocar essas dores. Na classe 3, o paciente ele já tem uma limitação com atividades habituais. A angina ela vai ocorrer quando o paciente caminha um quarteirão plano ou subir um lance de escada. Já na classe 4, o paciente ele vai ter essa incapacidade de realizar qualquer atividade habitual sem desconforto. Por exemplo, por menor que seja a atividade, ou subir uma escada, ou andar um quarteirão, ou se locomover mesmo assim dentro de casa, os sintomas anginosos eles já podem estar presentes nesses casos, mesmo quando o paciente se encontrar em repouso. E o que a gente faz, né? Primeiramente, né, com esses pacientes que chegam ao pronto-socorro, que chegam a uma unidade básica de saúde, em qualquer lugar que eles cheguem, qual vai ser a nossa conduta como profissionais da área da saúde? Primeiramente, nós devemos triar esses pacientes, né? E eles precisam ser avaliados de uma forma criteriosa e ágil, priorizando uma anamnese bem feita. É muito importante a gente saber a caracterização dessa dor, a história pregressa e familiar, se já ocorreu isso antes, quais são os fatores de risco, e também fazer o exame físico. Também é muito importante a gente ficar de olho nas alterações dos exames físicos, porque vai permitir o diagnóstico diferencial de síndrome coronariana aguda com outras causas de dor torácica. Ainda nessa avaliação inicial, é importante que a gente faça o elétron o mais rápido possível, de preferência em menos de 10 minutos, desde que esse paciente dê entrada ao pronto-socorro. Primeiro, que eu falei, né, fazer o eletro, porque ele vai ser realizado na triagem para todo paciente que chegar relatando dor torácica, independentemente se ela seja do tipo A, do tipo B, do tipo C ou do tipo D. E fazer essa interpretação imediata do eletro em menos de 10 minutos. E isso, gente, é sem passar por processo administrativo na recepção, porque o paciente ele pode estar infartando e a gente pode estar retardando esse atendimento a esse paciente por conta de questões administrativas. E realizar um novo eletro de 12 derivações no pacientes que tiverem piora ou mudança da característica da dor torácica, ou pelo menos mais uma vez nas primeiras 6 horas do atendimento. Porque, assim, muitos pacientes, quando eles chegam à unidade, ao pronto-socorro, que ele está com a dor torácica, que faz um eletro e que não dá nada, geralmente esses pacientes, eles recebem alta. E aí o paciente ele pode infartar em casa, pode acontecer algo pior com ele em casa. Então é importante sempre que a gente refaça esse eletro. Não fazer apenas um eletro e se a gente não conseguir diagnosticar nada, mandar esse paciente para casa. Não façam isso, porque você está colocando um paciente em risco. Porque quando ele chega ao pronto-socorro, talvez naquele momento o eletro ainda não vai ser capaz de identificar alguma mudança nas derivações, ter alguma alteração no eletro. Então, é importante que a gente refaça esse eletro depois de algum tempo.
antes de dar alta para esse paciente. O manejo inicial vai consistir em avaliar o ambiente, sujeito, segurança, fazer aquela avaliação primária, realizar a avaliação secundária, coletar a história sampla, verificar os sinais vitais, ver quais são as alergias que o paciente tem, quais são os medicamentos que ele usa, o passado médico, ver quais líquidos e alimentos ele ingeriu nas últimas horas e fazer aquele exame clínico. E orientar para que não seja realizada nenhuma ingesta oral. Também é importante a gente sempre avaliar o nível de consciência. Como todos devem saber, a intubação ela ocorre quando o paciente apresenta um rebaixamento de nível de consciência, no qual o Glasgow dele vai estar abaixo que 8. Manter o paciente em repouso com decúbito elevado e instalar o acesso venoso periférico em membro superior, né? Porque se caso precisar fazer alguma medicação, o acesso já vai estar ali. Manter a permeabilidade das vias aéreas e a ventilação adequada. Administrar o oxigênio suplementar sempre que a saturação do paciente. Sempre não. Quando a saturação estiver abaixo de 94, porque isso vai depender muito de cada paciente, né? Cada caso é um caso. Às vezes tem um paciente ali que tem DPOC, que tem outras doenças pulmonares, que o basal dele de saturação vai ser diferente de outros pacientes, né? Por exemplo, pode ser entre 88 e 90, então também se atentar a esses casos para não oferecer oxigênio sem necessidade para o paciente. E também verificar a glicemia capilar, que é algo também que muitas vezes as pessoas esquecem, né, de verificar essa glicemia. E se a glicemia for abaixo de 70, administrar 30 a 50 ml de glicose. E agora eu vou entrar no infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, que é a definição universal, fala que é a elevação ou os marcadores de lesão miocárdica, preferencialmente troponina, com pelo menos um valor acima do PCT 99 de normalidades do ensaio, em pelo menos uma amostra nas primeiras 24 horas, associada pelo menos uma das condições abaixo. Sintomas sugestivos de isquemia miocárdica aguda, alterações com características isquêmicas novas, que fica presente no eletro, desenvolvimento da onda Q patológica e os exames de imagem com evidências de perda de viabilidade miocárdica ou disfunção segmentar. Trombo intracoronário detectado na angiografia. A maioria das mortes por infarto agudo, elas ocorrem nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40 a 65% na primeira hora e aproximadamente 80% nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas. Dessa forma, a maior parte das mortes por infarto acontece fora do ambiente hospitalar e geralmente é desassistida pelos médicos, justamente porque quando o paciente ele sente a dor torácica, ele às vezes imagina que pode ser outra coisa e não procura logo o pronto-socorro. E quando ele procura alguma unidade hospitalar, geralmente o atendimento também é retardado, o que complica muito a situação. Eu peguei algumas referências, alguns quadros da quinta diretriz brasileira de infarto agudo do miocárdio. E aqui, nesse quadro, fala quais são as condições pré-hospitalares que dificultam o atendimento precoce desse infarto. Primeiro, não valorização pelo paciente dos sintomas de dor torácica, como sendo infarto. Como eu falei, né? Às vezes o paciente sente a dor e acha que pode ser outra coisa. Atribuição dos sintomas às condições crônicas pré-existentes a uma doença comum. Ausência de conhecimento dos benefícios que podem ser obtidos com tratamento rápido. Atendimento extra-hospitalar de urgência não disponível a todos de forma homogênea. E quais são as características de risco para a manifestação atípica de infarto agudo do miocárdio? Os idosos, eles estão bastante propensos. Sexo feminino, pessoas que têm diabetes, pessoas com insuficiência cardíaca e também quem faz uso de marca-passo. E aqui
tem a classificação do infarto, segundo a terceira redefinição universal, que tem os tipos de 1 a 5. No 1, o paciente, ele infarto do miocárdio espontâneo, pode ser por ruptura de placa, erosão ou dissecção. 2, infarto do miocárdio secundário por desequilíbrio isquêmico, espasmo, embolia, taquiarritmia, hipertensão e anemia. Terceiro, infarto do miocárdio resultante em morte sem biomarcadores coletados. Infarto do miocárdio relacionado à intervenção coronariana percutânea. O 4B, infarto do miocárdio relacionado à trombose de stent. E o quinto, infarto do miocárdio relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. E como que a gente pode suspeitar de um infarto, né? Tem os sintomas clássicos, os indícios importantes e os sintomas menos típicos. O clássico, que é o todo paciente sente, dor persistente e dor de isquemia miocárdica. Um dos pontos que é muito importante a gente avaliar é a irradiação da dor no peito, maxilar inferior ou braço esquerdo. E os sintomas menos típicos é falta de ar, náuseas e vômitos, fadiga, palpitação, síncope. Por que eu coloquei aqui que são sintomas menos típicos? Porque outras doenças, em outros casos, em outras situações, o paciente pode sentir isso. Por exemplo, quando o paciente está com ansiedade, são esses sintomas aqui que eles vão sentir, né? Falta de ar, náuseas e vômitos, fadiga. Então, são sintomas menos típicos. Dentro da síndrome coronariana aguda, dentro do infarto, é muito importante a gente saber sobre o tempo porta-ECG, que é o eletro, né? Que é o que eu falei antes, a importância do eletro de fazer ele nos primeiros 10 minutos para poder conseguir identificar alguma coisa, se essa dor realmente ela está ligada a alguma origem cardíaca, alguma origem isquêmica, para descartar qualquer outra coisa. Então, como eu falei, o eletro ele é o exame que vai comprovar o quadro de infarto do paciente. As alterações do eletro dão um diagnóstico de IAM sem supra ou com supra. Por esse motivo, o eletro ele deve ser realizado o mais ágil possível pela equipe hospitalar. A realização dele deve ocorrer no máximo 10 minutos, que isso é denominado porta-ECG, e o tempo entre a chegada do paciente ao hospital até a realização do tratamento por intervenção coronariana percutânea deve ser de 90 minutos, o que chamamos de tempo porta-balão, que mais na frente eu vou explicar um pouco mais sobre esse tempo porta-balão. O tempo porta-balão, ele consiste ao tempo de entrada do paciente com sintomas de infarto na unidade hospitalar, até o momento em que ocorre a reperfusão do paciente no setor de hemodinâmica por meio de angioplatia coronariana. Nesses casos, ocorre a insuflação de um balão ou colocação de stent para desobstrução da coronária, e o ideal é que todo esse processo ele seja menor que 90 minutos, não podendo ultrapassar 90 minutos. E agora eu vou falar um pouco rapidamente sobre o eletro, não vou aprofundar muito, porque são muitas coisas, muitas informações, então não dá para aprofundar tanto. O eletro, como todos sabem, é um exame complementar, ele é um exame não invasivo, que fornece à equipe de saúde informações essenciais para a interpretação de doenças cardíacas e não cardíacas. A partir dos resultados do eletro, distúrbios do ritmo ou da condução, as síndromes coronarianas, alterações hidroeletrolíticas e pericárdicas, elas podem ser rapidamente diagnosticadas. O impulso elétrico que se movimenta pelo coração pode ser visualizado por meio da eletrocardiografia, cujo produto final é um elétron. Cada fase do ciclo cardíaco é refletida em forma de ondas específicas na tela de um monitor cardíaco ou em uma fita de papel gráfico. A função básica do eletro é detectar o fluxo da corrente medido na pele do paciente. A derivação é uma linha imaginária que serve como ponto de referência a partir da qual a atividade elétrica é visualizada. Um eletro é obtido depois do posicionamento dos eletrodos sobre o corpo em áreas específicas.
O eletro ele deve ser interpretado à luz dos achados clínicos e de forma sistemática, abordando cada parâmetro do traçado: ritmo, frequência cardíaca, onda P, intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT e onda U. E aqui eu vou falar rapidamente sobre o que é cada coisa. A onda P é a parte que reflete a condução de um impulso elétrico através do átrio, que é onde ocorre a despolarização atrial. O complexo RS é a parte do traçado que reflete a condução de um impulso elétrico através dos ventrículos, que é onde ocorre a despolarização ventricular. E a onda T é a parte do elétron que reflete a repolarização dos ventrículos. A onda U, ela pode refletir a repolarização das fibras de Purkinje. Geralmente, ela é visualizada em alguns pacientes que apresentam bradicardia fisiológica ou também devido a alguns outros problemas. O intervalo PP é a duração entre o início de uma onda P e o início da próxima onda P, utilizado para calcular a frequência e o ritmo atrial. O intervalo PR é parte do traçado do elétron que reflete o tempo desde a despolarização ventricular até a repolarização. O intervalo RR é a duração entre o início de um complexo QRS e o início do próximo complexo QRS, e ele é utilizado para calcular a frequência e o ritmo ventricular. O intervalo TP é a parte de um elétron que reflete o tempo entre o término da onda T e o início da próxima onda P. O segmento ST é a parte do traçado do elétron que reflete o término do complexo QRS até o início da onda T. É muito importante que nós saibamos o correto dos eletrodos. O V1 ele vai ficar localizado no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal à direita. O V2 no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda. O V3 ele vai ficar entre o V2 e o V4. O V4 ele fica posicionado no quinto espaço intercostal, na linha média clavicular esquerda. O V5 ele fica no quinto espaço intercostal, entre V4 e V6, naquela linha axilar anterior. E o V6 no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Aqui tem uma imagem que mostra o posicionamento dos eletrodos, V1, V2, V3, V4. Geralmente assim. E aqui nós temos a demonstração de um elétron, né, nas suas condições normais. A onda P, o complexo QRS, onda T, U. E aqui, quando está acontecendo um infarto com supra de ST, vocês podem ver aqui o quanto fica elevado o segmento aqui ST. E aqui outra demonstração de um eletro de um paciente que eu peguei de um estudo de caso, que mostra aqui esse supra de ST. Uma coisa interessante que é importante a gente saber que dependendo de qual dessas paredes está lesionada, eu posso suspeitar qual é a coronária comprometida. Por exemplo, aqui parede anterior, se tiver mudanças no V1 e V2, a artéria descendente anterior ela pode estar comprometida. Aqui na parede lateral alta e baixa, que é assim que é dividido, entre D1 e AVL, pode ter aqui comprometimento da artéria descendente anterior e da artéria coronária direita. Eu coloquei essa imagem aqui, se depois vocês quiserem dar mais uma pesquisada, mas é muito interessante, porque a partir de saber qual dessas paredes está lesionada, a gente consegue saber qual coronária está comprometida. Qual o tratamento do infarto, né? Primeiramente, a gente
vai administrar oxigênio nos casos de paciente que satura abaixo de 94%, com congestão pulmonar ou na presença de desconforto respiratório. O tratamento da dor, ele vai ser feito com morfina e vai ser iniciado dose inicial de 2 a 8 miligramas, e essas doses, elas podem ser repetidas a intervalo de 5 a 15 minutos. Os nitratos, eles podem ser utilizados na formulação sublingual, para reversão de eventual espasmo ou para alívio de dor anginosa também. São recomendados também os nitratos para controlar a hipertensão arterial ou aliviar a congestão pulmonar, se houver. São contraindicados na hipotensão arterial, ou em pacientes em uso prévio de sildenafil ou similares nas últimas 24 horas. No atendimento inicial, a dose sublingual preconizada é de nitroglicerina, 0,4 miligramas, mononitrato de isosorbida, 5 miligramas, ou de nitrato de isosorbida, 5 miligramas. Deve ser administrado no máximo 3 doses, separadas por intervalo de 5 minutos. O AS, ele é o único anti-inflamatório indicado rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de infarto, eventualmente com automedicação, exceto para aqueles pacientes que vai ter alguma contraindicação. Ele deve ser administrado em todos os pacientes com infarto o mais rápido possível, depois do provável diagnóstico, na dose de 160 a 325 miligramas. Também temos o clopidogrel, que, segundo as evidências para o uso dele, se refere ao uso combinado com AS em pacientes que recebem terapia trombolítica inicial. E, segundo essas evidências, demonstra seu benefício em reduzir eventos cardiovasculares maiores. O ticagrelor, ele foi efetivo na redução de eventos em pacientes tratados na sala de emergência na dose de ataque de 130 miligramas, seguido de 90 miligramas 2 vezes ao dia. Os anticoagulantes, a enoxaparina, ela deve ser administrada quanto o diagnóstico do IAM, com supra de ST nas seguintes doses. Em paciente com idade abaixo de 75 anos, administrar 30 miligramas por via intravenosa, em bolo, seguido de 1 miligrama, a cada 12 horas até alta hospitalar. Em pacientes acima de 75 anos, não administrar o bolos e iniciar com 0,575 miligramas a cada 12 horas. Os beta-bloqueadores, na ausência, se não houver nenhuma contraindicação, essa classe ela deve ser administrada, deve ser iniciada preferencialmente por via oral, após a admissão do paciente. A recomendação atual é de utilizar o beta-bloqueador por via oral nas primeiras 24 horas e vai se reservar via endovenosas para casos selecionados, como pacientes hipertensos e taquicárdicos. Recomenda-se iniciar o beta-bloqueador e titular sua dose para um alvo de 60 batimentos por minuto. Pacientes com contraindicação para o uso precoce de beta-bloqueadores devem ser reavaliados. Aqui está a contraindicação. Quais são os critérios que devem ser contraindicados os beta-bloqueadores, que são pacientes com a pressão cardíaca, com a frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos, pressão sistólica abaixo de 100, intervalo PR acima de 0,24, também se o paciente tiver bloqueio atrioventricular, história de asma, doença pulmonar obstrutiva grave, doença vascular periférica grave e disfunção ventricular grave. Quando o elétron não é sugestivo de IAM, e quando a dor precordial que esse paciente sente, ela já está passando, muitas pessoas se perguntam, né? Já aconteceu comigo com um paciente lá da clínica médica, se esse paciente ele teve um infarto ou não. E aí, nisso, entre os marcadores bioquímicos de lesão miocárdica e diagnóstico de infarto do miocárdico. Porque esses exames laboratoriais, eles vai nos auxiliar muito
para saber se o paciente ele infartou ou não. Então, vai entrar nesse momento a avaliação laboratorial, através desses marcadores cardíacos. E eu vou falar rapidamente que os mais conhecidos é a mioglobina, que é um marcador muito precoce de necrose miocárdica. Ajuda a detectar o infarto nas primeiras horas de evolução. Também a gente tem a creatinase, que é a CKMB, que ela tem uma sensibilidade de 90 entre 12 a 16 horas de início de AM para ajudar a gente a identificar se esse paciente ele infartou ou não. E também nós temos a troponina, que é um marcador bioquímico preferencial, porque ele vai ter maior especificidade para lesão miocárdica, e ela vai ter uma habilidade maior em detectar se esse paciente teve um infarto ou não. Depois, o que a gente faz, né? Depois do eletro, fez a avaliação inicial do paciente, sempre lembrar de fazer o eletro desse paciente até nos 10 minutos da admissão dele, sempre fazer mais de um eletro, né? Fazer um eletro sequenciado, fazer a cada meia hora ou fazer a cada 1 hora, mas não mandar já esse paciente para casa, porque muitas vezes no primeiro eletro não vai ter alteração, porque o paciente, alguns pacientes já sentem dor e procuram imediatamente o pronto-socorro e não deu tempo da artéria obstruir na sua totalidade. Então, não vai ter apenas uma semioclusão e talvez não vai ser demonstrado no eletro. Então, sempre lembrar disso, de não mandar o paciente para casa no primeiro eletro que fizer e não tiver alteração. Mas o que a gente faz, né? Depois do eletro, depois da avaliação inicial, depois do tratamento da dor, aí a gente tem que se perguntar, o tempo de demora ele vai ser maior que 120 minutos? Se não, a gente pode optar por angioplastia primária, e se sim, a gente fazer imediatamente a fibrinólise. E o que é cada um, né? Angioplastia primária, aqui está a imagem de como ela é feita. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Na angioplastia primária, vai ser funcionada uma artéria femoral ou radial, onde ela vai chegar até a coronária, onde vai ser colocado um balão na artéria que vai estar obstruída. E durante a introdução desse balão, vai abrir essa artéria e vai colocar o stent, que vai manter essa coronária aberta. O stent, ele tem tipo umas medicações que fica sendo liberada aos poucos e impede que essa placa, né, que esse coágulo, ele se refaça, essa placa de ateroma se refaça. A fibrinólise é a utilização da terapêutica fibrinolítica pré-hospitalar, que ela se baseia no conceito clássico experimental de se diminuir o tempo de isquemia miocárdica. Se diminui o tempo de isquemia miocárdica, se reduz o tamanho do infarto do miocárdio. O retardo pré-hospitalar, que é o intervalo entre o início dos sintomas isquêmicos e a chegada ao hospital, é um dos determinantes do tamanho do infarto e da mortalidade pré-hospitalar. E esse tempo varia em média de 3 a 4 horas. A utilização pré-hospitalar dessa fibrinólise, ela vai reduzir esse retardo. Em qualquer das indicações desse uso de fibrinolítico pré-hospitalar, deve estar presente um médico capacitado em ambulância equipada, com eletro para diagnosticar e monitorização contínua, além de haver material para promover cardioversão elétrica e equipamentos e medicamentos recomendados em parada. Para a fibrinólise pré-hospitalar, o fibrinolítico de eleição é a tenecteplase, que ela é utilizada em dose única de bolo de 5 a 10 segundos. Essa tenecteplase, ela é indicada para o tratamento trombolítico do infarto agudo do miocárdio, e o tratamento, como eu já tinha falado anteriormente, deve ser iniciado o mais rápido possível, desde o começo dos sintomas.
E aqui nós temos algumas contraindicações, tem as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas sobre o uso desses fibrinolíticos. Se o paciente, contraindicações absolutas, se o paciente ele teve algum sangramento intracraniano prévio, ele não vai fazer uso. Se ele teve um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, dano ou neoplasia no sistema central, trauma significante na cabeça ou no rosto nos últimos 3 meses, sangramento ativo, qualquer lesão vascular cerebral conhecida, dissecção aguda de aorta ou discrasia sanguínea. Então, nessas situações, são contraindicações absolutas, não vai usar de forma alguma o fibrinolítico para reverter esse coágulo. Já as contraindicações relativas são: se o paciente ele teve história de AVC nos últimos 3 meses, doenças intracranianas, gravidez, se ele faz uso atual de antagonista de vitamina K, se ele teve algum sangramento interno recente nas últimas 2 ou 4 semanas, hipertensão arterial não controlada, pulsões não compressivas, histórias de hipertensão arterial crônica. Então, isso vão ser contraindicações relativas que a equipe ali multi vai decidir se vão fazer ou não esse fibrinolítico, dependendo da situação do paciente. E aqui eu elenquei alguns cuidados de enfermagem para o paciente com dor torácica, que é muito importante nós, como enfermeiros, saber receber esse paciente na emergência, fazer a identificação precoce, porque isso vai melhorar o prognóstico. As principais intervenções a serem realizadas por nós é o eletro, é monitorizar esse paciente, é coletar enzimas cardíacas, é instalar oxigênio, se caso for necessário, realização de glicemia, fazer o acesso venoso desse paciente. E durante esse primeiro contato do paciente, é muito importante que nós reconheçamos os sintomas, a gente possa fornecer o atendimento adequado para esse paciente e também fazer as intervenções que precisam ser feitas no menor tempo possível. O enfermeiro ele intervém com cuidados, como a necessidade de oxigenação, ventilação, controle da dor. Como forma de tratamento, também são prescritas medicações administradas por nós, com o objetivo de minimizar alguns sintomas, como opioides, que vai ajudar ali no alívio da dor, nitratos, que vão afastar os espasmos coronarianos, os beta-bloqueadores, antiplaquetários. E aqui, né, tem outros cuidados que a gente pode prestar, que são todos os que eu já falei anteriormente, que é reconhecer, avaliar as possíveis complicações, administrar oxigênio, elevação da cabeceira elevada, avaliação da perfusão dos tecidos, higiene garantida, avaliação contínua da dor. E é isso. Todo o trabalho eu referenciei com a quinta diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. E é isso. Muito obrigada.